Olá, sejam bem-vindos ao canal do Mica Triluna. Eu sou a Lilian Creuri e estamos aqui com mais um Clube do Livro, casa cheia novamente. E vamos lá, hoje a gente está falando sobre a lição 3, capítulo 3, né? Instrumentos, vestuários e nomes do livro completo de bruxaria de Raymond Buckland. Se você está aqui e não viu os anteriores, considere ver os anteriores para você já pegar a discussão aqui, o que a gente está conversando. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, como eu falei, né, instrumentos, vestuário e nomes, mas assim, antes da gente começar a falar sobre o capítulo de fato, um disclaimer, né, um aviso. É muito a opinião e a visão do Raymond Buckland. Eu queria também ouvir de vocês se vocês tiveram essa impressão. Então, assim, tem muita coisa que ele fala, tem que ser assim, é assim na Wicca saxônica, e façam assim, mas é muito a opinião dele, a visão dele. Isso não significa que a gente tem que fazer assim. Eu acho que esse é um aviso importante para ler esse capítulo com a gente fala levar esse capítulo a pinch of salt, né? Tipo, não precisa levar tudo que ele fala em super consideração, porque muito disso é a tradição dele, a opinião dele, a visão dele, às vezes até mesmo a visão de uma época, né? E aí eu queria ouvir se vocês tiveram, primeiramente, se vocês tiveram essa impressão que é realmente mais a visão dele, a visão da tradição, o que vocês também pensaram aí? Ele começou o capítulo falando isso, né? Que os instrumentos dependem da tradição que você está inserido. Então, ele foi muito feliz em abrir o capítulo assim. Então, ele já falou o que eu reclamei da última vez, né? Ele já começou a te ouvir, ó. É assim na minha tradição. Se você se vincular a alguma tradição, você deve seguir os princípios, né, e os instrumentos daquela tradição, porém você tem liberdade para adaptar. Então, estamos na same page, eu e o Buckland agora. Ele já começou com o disclaimer, né? Já foi. Ótimo. Então, assim, obrigado, senhor. Importante. Porque tem muita coisa aqui que ele caga a regra. Não vou defender, porque, olha, gente, vou defender o Buckland. Mas ele deixa aberto o tempo inteiro. Ele fala, na minha tradição, né, a gente faz assim, porém, sinta-se livre para adaptar, para experimentar. Ele deixa esse disclaimer. Então, assim, ele foi tranquilo dessa vez. Estamos de boa, eu e o senhor Buckland. E é isso. Por enquanto, hein? Robson. E acho que o Robson travou. Pode falar, Bruna. Eu achei legal que, assim, diferente de algumas tradições, aqui no Brasil mesmo, quando a gente vai tentar ingressar em algum curso, alguma coisa que o pessoal meio que impõe você a comprar os instrumentos, ele também já deixa claro aqui, você pode decidir o que ter e o que não ter, né? E isso é muito interessante, é muito importante, porque quando a gente entra na bruxaria, que a gente cai de cabeça, a tendência é a gente querer comprar tudo sem nem saber para que serve, sem nem saber se aquilo vai seguir com a gente no decorrer do nosso caminho mágico. Eu mesmo comprei várias coisas que eu nunca tive conexão e nem uso. Fica só lá de enfeite, decora bonitinho, mas não tem propósito na minha magia. Então, achei bom ele deixar isso claro também. Com certeza. Por curiosidade, conta pra gente uma coisa que você comprou que você não acaba não usando, assim. Justamente o atame. Eu não tenho costume de usar o atame. E eu ainda demorei a comprar o meu, demorei bastante, porque eu não tinha essa necessidade, não foi uma coisa que eu comprei por impulso. Quando eu decidi comprar, não quis comprar de ferro, de metal, nem nada. O meu é de madeira, todo de madeira. Encontrei um rapaz que ele faz objetos mágicos, fez do jeito que eu queria, tem umas runas que eu escolhi aqui. Que lindo! Gente! Mas eu acabo não tendo muito uso para ele. Eu uso para abrir o círculo, não sei, mas eu não consigo me conectar de verdade. Eu preciso fazer uma meditação, sei lá,
porque eu acho ele lindo, ele foi do jeito, eu que escolhi a forma que ele seria, o que ele teria, para tentar ter essa conexão maior com o instrumento, mas eu ainda não vi uso com ele. Ele já tem uns 3 anos que eu tenho ele, bichinho. Nossa. Tem um livro que eu li que a autora, eu não lembro que livro que é, tá? Ela fala para dormir com o Atami embaixo do travesseiro, para ir aumentando essa conexão. Não sei se te ajudaria, mas. Ah, vou tentar, vou experimentar. Rob. Depois? Mímica? É mímica agora, gente? 3 palavras. Não, beleza, vou falar. Pode É falar. porque eu tava passando um carro de música aqui. Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, o meu problema com esse capítulo é que eu achei ele raso e fraco para uma proposta que é o livro completo de bruxaria, porque muita coisa foi deixada de lado. É claro que a gente entende que, pelo espaço do livro, o espaço é curto, não vai dar para ele falar tudo, né? Porque, se quiser, dá para escrever um livro inteiro sobre instrumentos mágicos. Porém, tem coisas que são essenciais, como, por exemplo, a famosa discussão polêmica, né, sobre se o Atami ou a varinha pertencem ao ar ou ao fogo, né? Isso não foi nem sequer citado, abordado por ele. Então, eu senti falta disso. E, então, assim, eu estou sentindo falta de pequenos detalhes desde do início da leitura. Então, o meu maior problema com o livro está no título do livro. Eu não acho que tinha que ser livro completo de bruxaria. Mas, assim, o livro muito abrangente sobre bruxaria seria mais bacana, tá? Ele prometeu muito e entregou pouco. Isso mesmo. Justo, concordo com você. Eu acho que faltou essa polêmica do fogo ou ar, concordo plenamente. E faltou explanar os 8 caminhos para o meio. E aí eu digo, né? Os 8 caminhos para o meio é o nome gardneriano, o nome tradicional que eles dão para os instrumentos que são usados, né? Então ele fala, né, que ele fala muito por cima quais são os instrumentos, ele fala 8 instrumentos de trabalho e não fala 8 caminhos para o meio, tudo bem. E aí ele não explana, tipo, por que que usa corda, por que que usa chicote. Uma pessoa que vai pegar isso aqui, e ele fala no final que a pessoa equivale ao 3º grau, não é isso? Nada a ver, né? Se ele está prometendo um 3º grau e ele não fala sobre os mistérios do chicote, os mistérios da corda, que é um assunto de 3º grau, pô, falhou rude, errou rude aqui, né? E aí, se ele não fala, a gente vai falar, né? Primeiro, vamos falar sobre essa polêmica aí do o Atami é fogo ou o Atami é ar? Qual a opinião de vocês? Depois eu falo a minha. Nilson, você tinha levantado a mão primeiro, fala você. Tá. Eu vou fazer um coro com o Robson sobre isso. É pretensioso, acho que alguém falou aqui no chat, falar livro completo de bruxaria ou a Bíblia. Se ele tivesse colocado um livro de bruxaria, seria melhor, ao invés de o livro de bruxaria. Eu também vejo o seguinte, ele não colocou como consagrar, como entrar em contato, como trabalhar com essas armas rituais. Ele não colocou, ele só brevemente explicou o que existe e só. Tem um outro livro que é da Dorothy Morrison, não sei se vocês já leram. É uma autora wicana. O livro chama A Arte. É um livro de Wicca que eu recomendo. E ela elabora maravilhosamente bem os processos de consagração, conexão com as armas mágicas. Eu acho que eu nunca vi, e olha, um livro tão bom quanto o dela sobre isso, especificamente. Ela fala sobre sobre o Atami, ela explica tudo sobre ele e ela dá uma série de rituais para você fazer para imantar, conectar, energizar, recarregar, fazer tudo.
para todos os instrumentos. E ele é um livro bem bonitinho, se eu não me engano, ele tem umas flores, um fundinho amareladozinho, né? Uma coisinha assim, não é? Ele é bem antigo. Escrevo assim, gente, no chat. Dorothy Morrison chama A Arte. Eu escrevi. Dorothy Morrison. Eu acho que é assim que escreve. Eu posso ter colocado um R a mais aí, mas tudo bem. Sobre se o átomo é do fogo ou do ar, gente, isso é polêmica. Isso vai depender da sua tradição e da sua conexão com os instrumentos. Porque, não vai ser palestrinha. O átomo, ele é gelado, ele é quente, como que a energia dele se projeta, se comporta? A varinha, ou a bengala, ou o cajado, como que a varinha se projeta, se conecta, como que é a energia? Para uma pessoa pode ser de uma forma, para outra pessoa pode ser de outra. Eu sigo a base tarológica. Paus, fogo, espadas, ar. Já tem uma resposta aí. Não, eu não uso essa visão tarológica. Eu uso uma visão de matéria. A madeira é quente. A madeira produz calor. A madeira produz fogo. Logo, o metal é frio. O metal é gelado. Logo, a mente é uma espada, é afiada. Então, a gente tem que fazer essas conexões que faz sentido para a gente. No final das contas. Faça sentido, experimente, e é isso. E não vou dar minha opiniãozinha pessoal neste momento, não. Vou ver dos outros. Bom, o Nilson não deu a opinião pessoal dele, mas ele só deu exemplos da opinião pessoal dele. Aí, é o seguinte, a minha visão, eu conheço os dois lados da moeda, que eu estudei os dois lados quando eu estava no meu período de dedicação e tudo, mas eu particularmente trato a espada e o atame como ar, e a varinha e o cajado, o bastão, como fogo. Por todos esses exemplos que o Nilson deu mesmo, mas também, por exemplo, as pessoas falam, o atame, para você forjar o metal, você precisa do fogo, né? Só que para todos os instrumentos, você precisa de todos os elementos para forjá-los. Por exemplo, para você forjar, para você ter fogo, você precisa de ar, é o combustível, né? Sem o oxigênio para queimar ali, não tem fogo. Tanto que quando você abafa uma panela com fogo dentro, o caldeirão, que seja, acaba o fogo. Então, isso para mim não é justificativa suficiente para atribuir um ou outro. Eu vou mais pela forma como os instrumentos também eram vistos na forma clássica, porque essa concepção de átame, fogo e varinha ar, ela é recente na magia. No ocultismo, no hermetismo, tudo sempre teve uma outra atribuição. E como o Nilson mesmo disse, com átame você corta, a lâmina é afiada tradicionalmente, ela tem que ter gume, né? No caso, 2 gumes, para penetrar, para cortar e tudo. E a nossa mente também se comporta assim. Quando a gente fica furioso, a gente não fica como ar, não se comporta como ar. E a fúria vem do fogo, da paixão, do estresse, da raiva. E aí já é um outro tipo de comportamento. Uma árvore tem espírito, o espírito também é muito ligado ao fogo. Então, por isso que eu faço essa atribuição para essas armas brancas mais voltadas para o ar e as madeiras voltadas para o fogo. Bom, eu entendo os dois significados, né? Por trabalhar com tarô, é muito forte a questão do atame ser ar também, mas eu entendo que eles podem ser híbridos, né? Então, entendendo os dois significados, a gente entende essas duas utilizações. Então, se eu tiver um ritual que não tiver eu oficializando, né? E aí tem uma amiga lá e ela vai oficializar e ela considera o atame como ar e a varinha como fogo. Beleza, eu vou entender aquilo, faz parte do que eu entendo, dos estudos que eu tenho, ótimo. Mas se eu tiver no ritual, onde tiver uma pessoa celebrando e colocar fogo, o atame é fogo, tudo bem também. Como eu utilizo? Para mim, é uma questão de tradição, assim, desde quando eu comecei
eu vejo muito essa coisa da lâmina ser forjada no fogo, que é o que o Robson falou, né? Ah, outros instrumentos são, mas enfim, é o que bateu comigo, né? Desde o começo. E aí, para mim, o Atami é fogo, e talvez também porque eu não tenho uma varinha, não adicionei uma varinha nas minhas práticas mágicas. Adoraria ter uma varinha, e para mim, se eu tivesse uma varinha, ela também seria ar, porque o meu inconsciente, o meu subconsciente é muito influenciado pela cultura pop. Muito do que eu conheço da magia, do meu subconsciente, do meu imaginário, é muito influenciado pela cultura pop, ao ponto que a varinha, para mim, relembra muitas coisas de magia, de criança, de varinha, de pozinho, né? Então, isso, para mim, entra no meu subconsciente. Claro, eu não sou mais criança, mas a gente tem a nossa criança interior, que ela deve ser alimentada, e ela faz a magia muitas das vezes pela gente, né? Vocês sentem isso? Vocês estão me seguindo? Eu estou viajando. A gente tem muito disso, né? Do que a gente reforça, o que a gente tem no nosso subconsciente. Então, os nossos símbolos, desde criança, que a gente vai reforçando, aquelas coisas que vão nos acompanhando, enfim. Então, para mim, a varinha ela é ar, por todas essas questões, tal, mas eu também não uso uma varinha. Talvez se eu confeccionasse a minha própria varinha, talvez eu visse o fogo nela e fizesse uma inversão. Mas, por enquanto, o Atami, para mim, continua sendo fogo, mas eu entendo que ele é usado para cortar o ar, eu entendo que ele é aquela coisa que o Robson falou da mente, que também é ar, né? Então, eu vejo eles de forma híbrida, mas eu coloco ele no ar, ou no fogo, no sul, no meu altar. Olha, realmente é polêmica, mas eu vou falar uma coisa mais polêmica ainda. Sabe o que é, afinal de contas, o Atami e a varinha, por exemplo? Caguei. Desculpa a palavra, né? O palavrão. Foda-se, porque isso é irrelevante. A varinha tem uma função independente se você classifica ela como fogo ou ar. Então, isso aí é uma classificação que nós, seres humanos, temos a tendência de fazer. A gente quer rotular tudo, mas isso pouco importa. A varinha vai funcionar da mesma forma se você trata ela como fogo ou como ar. Pronto, acabou. Aí a gente já vê pessoas modernos e tradicionalistas se descabelando e falando: que absurdo! Meu, pouco importa a atribuição que a gente dá. É isso. Mais importante é a função dela, né? Para o ato mágico, né? É isso aí, muito bom. Então, seguindo essa questão aí, ele explica no livro como fazer, nossa, todo DIY, do it yourself, todo artesanato, né? Bonitinho, tal. Hoje em dia eu acho que, nossa, foi um pouco detalhado demais, assim, eu não consigo ver ninguém pegando e fazendo do zero. Achei lindo, nossa, super, né? Mas hoje em dia a gente é muito. Vocês conhecem alguém que fez do zero? Normalmente a gente, como a Bruna falou, né? Paga um artesão para fazer, que eu acho legal também para incentivar o trabalho dessas pessoas. Mas, enfim, quem for gostar de DIY aí, pode fazer. E aí, tinha uma foto dele aqui com a varinha dele. Eu acho que eu não tinha visto foto do Buckland ainda. Eu falei, é você que é você? Achei legal. Eu vi essa foto, assim, achei ele simpático, Vamos tá? lá. Inclusive, Butland, tudo bom? Tá mutado, Nilson. Eu tô mutada ainda? Eu falei Agora tudo pode no falar. mudo? Eu falei que eu tinha visto essa foto quando eu tava pesquisando sobre a vida dele e achei ele bem simpático, inclusive, né? Bonito, Tudo né? bom? Oi, Buckland. Ele morreu, mas eu faria. Meu amor, não vou falar esse assunto polêmico, mas isso não é problema, não. Aí o Nilson fala, já fiz, eu estou atrasados. Pode falar, gente, segue a fila. Pode falar, Cru, porque eu já falei um pouco. Não, eu queria comentar que eu acho particularmente bem interessante essa parte das instruções, né, da confecção, até porque, particularmente, eu ainda vou fazer o meu. Só que eu vou fazer ainda mais do zero.
porque eu quero pegar literalmente a chapa do metal e cortar e fazer tudo literalmente do zero mesmo, sabe? Então, para algumas pessoas é interessante, o problema é que a gente, enquanto sociedade, a gente se perdeu muito na questão da velocidade, da impulsividade de querer tudo para ontem, para agora, para nesse momento, sabe? Isso até levando um pouco além, isso vai muito contra muita coisa na magia, sabe? Que demanda tempo, até a questão do autoconhecimento, mas enfim, eu acho interessante para algumas pessoas, mas não para todas. Então, eu acredito que seja bom ter no livro, ainda que eu entenda que pode ser uma leitura um pouco exaustiva para alguns. E até meio desnecessária para a maioria das pessoas. Muito bom. Rob? Eu quero falar sobre 2 pontos ali. A primeira, né, sobre a confecção dos instrumentos, que é o que a gente já está falando, então vou aproveitar o gancho. Eu acho extremamente louvável a pessoa fazer o próprio instrumento e ele colocar, assim, dicas, instruções para a criação dos instrumentos, como ele deu ali para a túnica, para o atame e tudo. Atame, whatever, pronúncia. Porém, se alguém me perguntar, então, você acha que eu posso seguir aqui as instruções dele para, por exemplo, montar o meu atame? Eu vou falar, jamais. Nunca faça isso. Por quê? Ele é uma pessoa que não pensa na segurança de trabalho. Sempre quando você vai fazer alguma coisa, você precisa ter os instrumentos de segurança do trabalho. E tipo assim, por exemplo, ele fala que quando o metal ele for aquecido e você for resfriá-lo, você pode colocar ele em água, né, de temperatura normal ou no óleo. Cara, você coloca no óleo, você vai se queimar todo. Que loucura é essa? Então, ele não te dá orientações de que equipamentos você tem que ter para confeccionar o seu instrumento. Não é simplesmente, você faz dessa forma. Eu achei muito arriscado. Eu até mostrei para minha irmã, ela é técnica em segurança de trabalho, e ela leu o texto, ela não entende nada de bruxaria, mas ela só fez um comentário. Mas o que a pessoa vai usar para poder manusear isso tudo? Tá vendo? Não sou o único louco daqui. E o segundo ponto que eu quero abordar é sobre a consagração dos instrumentos. Também é um assunto muito polêmico, porque eu não acho que um instrumento ele tem que passar necessariamente por um ritual de consagração. É importante? Bastante, principalmente porque nós, como magistas, a gente vê poder naquilo, a gente atribui poder naquilo. Após um ritual, aquele instrumento realmente ganha poder, fica mais poderoso, ganha autoridade, digamos assim, né, espiritual. Porém, quem consagrou o primeiro instrumento? É aquela mesma coisa, quem iniciou a primeira bruxa? Então, eu entendo que o que consagra um instrumento não é ele passar pelo ritualzinho, é a utilização constante e permanente do instrumento, só para aquele fim. Se você, por exemplo, pega a sua faca de cozinha e quer usar também como instrumento, você fica variando de um para outro, ele não é um instrumento consagrado, mas ele é um instrumento que pode ser utilizado. Se você, sei lá, você fez uma viagem para algum lugar, está no Airbnb e você, por acaso, esqueceu o seu atame, você precisa de usar uma faca. Pega a faca da cozinha e faz seu ritual. Agora, só porque ela não é consagrada, você não vai usar? Só porque ela não passa pelo ritualzinho? Não! Você usa o que você tiver à mão. O instrumento ele é consagrado pelo uso constante só para aquele fim. Então, eu acho válido colocar a informação da consagração, do ritual, uma dica ali, né? Mas eu não acho que isso é determinante, tá? E aí, é aquilo que você falou, Ilira, no começo da gravação, né? Que a gente tem que ter em mente que ele está passando a visão dele, né? Sobre o que ele acha que é correto e tudo mais. Só que sempre quando tiver isso, é bom a gente fazer ressalvas. Por exemplo,
Ele fala para, depois de consagrado, envolver o objeto num linho branco. Não necessariamente, porque eu já vi muito, já li muita literatura falando que o correto é envolver em um pano de algodão, falando que o correto é envolver em um pano preto, tanto que foi assim que eu fui aprendido. Tem que ser preto, não pode ser de outra cor, porque o preto, como ele é ausência de cor, ele deixa como que o instrumento tivesse isolado de outras influências, entendeu? Apesar de que também tem outras visões, como o preto, por ele não ter cor, ele absorve todas as cores. Então, literalmente, vai da sua tradição, daquilo que você aprendeu. Não necessariamente é aquilo ali, tá? E aí, por enquanto, eu vou trazer essas duas observações. Cadu? Bom, eu achei interessante assim ele ter colocado, primeiro porque o livro ele é da década de 80, então não existia internet, Mercado Livre, né, tanta conexão entre as pessoas para você saber onde você encontra um artesão que faz instrumentos mágicos, então você tinha que ensinar alguém que quisesse ter o seu próprio instrumento às vezes até construir o próprio instrumento para poder utilizá-lo. Mas o que eu acho mais importante de ter essas instruções é que talvez, isso na minha opinião, tá? Esse fosse o melhor caminho, no sentido de que tudo é uma conexão com a natureza, né? E quando você vai fazer o seu instrumento, você escolhe a madeira que você vai colocar no cabo. Aquela escolha tem muito da conexão, de você estar, né, nesse contato. Essa escolha não é só a sua, é também da madeira que está te escolhendo ao mesmo tempo. E essas coisas que eu acredito, assim, entre a gente e a natureza, existem, né, vínculos que a gente às vezes não sabe compreender, mas que na hora que você está executando, né, o ritual ou aquilo lá, é como se aquilo fosse parte de você, porque foi você que construiu. Então, imagino, eu não tenho experiência absolutamente nenhuma com rituais, com nada, mas estou aprendendo aqui com vocês, né? Muitas das coisas, para mim, tem sido a primeira vez. Eu estudo isso muito mais como filosofia do que como religião. Mas, para mim, é muito importante as opiniões de vocês, porque vocês têm a prática que eu não tenho. Mas eu imagino que na hora que eu for utilizar, ou que você utiliza um instrumento desse que veio de você, que tem a sua energia, a sua conexão, a potência disso de repente é outra, o resultado disso é outro. Muito bom. Bru? Duas coisas que eu tenho para falar, né? Com relação a esse mini manual de confeccionar instrumentos, eu confesso que, por mais que eu nunca vá fazer um atame, nunca vá montar uma mesa daquela, mas eu achei muito fofo e achei bacana ter lá, mesmo faltando algumas informações importantes. Eu confesso que foi algo que me... Sabe, criança, quando vê algo diferente assim, me admirou. Enfim, é uma besteira, né? Mas eu acho que dependendo da pessoa que vá pegar o livro, vai se encantar um pouquinho, porque faz parte da magia, né? A magia também é isso, você vê essa forma diferente de lidar com as coisas, de você poder fazer seus instrumentos, enfim, achei bacana. E a segunda coisa que eu queria falar era agradecer ao Robson sobre essa questão que ele falou da consagração, porque eu sou, assim, cara, eu entendo a importância da consagração de objetos, eu sei que isso é importante, eu sei que isso tem sua importância, dependendo da tradição, dependendo do que você aprendeu, do que você pratica, mas eu sou, sei lá, eu tenho um misto de preguiça com... Eu acho que isso, para mim, não faz muito sentido. Claro que eu tenho os objetos separados para fazer minha magia, e eu coloco a minha intenção naquilo e uso eles para aquilo, igual o Robson falou, e para mim isso é a consagração dele. Tem objetos que eu consagrei, a maioria consagrei porque a gente vê o tempo todo que tem que consagrar, tem que consagrar, tem que consagrar. Aí você vai lá, consagra, faz um ritualzinho, beleza, mas para mim nunca fez muito sentido, e eu sempre me critiquei, me autocritiquei, achando que eu estava sendo a pior das bruxas, né? Mas, então, assim, fiquei com o coração quentinho com o que o Robson falou. Obrigada por dar esse ponto de vista, porque eu vi que eu não sou tão louca assim, porque
dos objetos atuais que eu tenho adquirido, que eu tenho, alguns eu confecciono coisas simples, porque eu sou, como eu falei, sou um pouco preguiçosa, coisas simples que eu faço e tal, eu tenho evitado de consagrar, porque para mim eu percebo que não faz sentido. Da mesma forma que eu falei que alguns objetos eu não uso porque não faz sentido, porque eu percebi que a minha prática é muito mais do sentir mesmo, do usar minhas mãos, e prefiro abrir um círculo com minha própria mão, apontando o dedo, apontando as direções, de uma forma mais orgânica, e colocando a mão na terra, enfim, faz parte da minha prática. Eu entendo que as outras práticas sejam importantes ter os objetos, seja importante fazer a consagração, mas só queria mesmo pontuar assim e agradecer pela fala do Robson. Muito bom. Eu vou ser a chata. Não, olha, eu achei importante a sua fala para modular a minha, porque às vezes a gente fica tão... E aí eu vou desabafar. Às vezes a gente fica tão preso na... Vamos falar isso, né? No molde. Tá, né? No molde, na tradicionalidade, no porquê a gente faz as coisas, que a gente esquece que o nosso porquê não é o único porquê, né? Então, o jeito como você falou, a minha prática é mais fluida, eu gosto de sentir, não tanto de fazer. É válido, né? E é super válido, é isso, tem que ser assim, né? E é uma coisa que eu ia falar é que, na verdade, se você levar para a raiz das coisas, você não precisa de instrumentos mágicos, né? E aí eu explico, porque a questão é que qual que é a função do instrumento mágico e por que esse capítulo é raso, né? Como o Robson falou. O instrumento mágico ele serve para fazer uma ponte entre o seu subconsciente e o seu consciente. Ou seja, o ser humano normal, magista, iniciante ou não, nem sempre consegue entender que se eu fizer só assim, isso daqui já é igual ou até melhor que um atame. Eu preciso de um instrumento para fazer essa ponte. Na verdade, isso é uma coisa para ajudar o seu subconsciente a ir para o consciente e vice-versa. Os instrumentos vão ajudar você a entender que você está fazendo magia, entender que aquilo tem o seu propósito, entender que cada instrumento tem ali um propósito, mas você, se conseguisse sustentar tudo isso do subconsciente para o consciente sem instrumento, não precisaria. Mas a gente sempre precisa da matéria para fazer essa ponte e tal. Magistas mais treinados, às vezes, não precisam de todos os instrumentos ou de alguns instrumentos para fazer essa ponte. E ótimo, perfeito, né? Mas também isso pode acontecer com magistas iniciantes. Se você já tiver essa concepção de que você não precisa de instrumento, você precisa conseguir sustentar a função daquilo no seu consciente, trazer para o subconsciente. Se você conseguir sustentar isso, ótimo. Mas a gente vai sempre falar, olha, melhor você usar o instrumento, porque até você sustentar tudo aquilo no começo vai ser difícil, você não consegue nem entrar em alfa direito, vai sustentar todo um aparato mentalmente, é difícil. Então, ok, não estou falando que instrumento é para iniciante também, porque quanto mais você usa, mais poder você está colocando naquilo. Então, um atame de um bruxo, de uma bruxa de 10 anos também vai ter um poder. E aí tem a outra questão. Por que eu acho importante consagrar? Respeito quem também não entende dessa forma, não vê e tal. E aí eu acho que faz sentido o que o Robson falou de, ele é consagrado quando você separa aquele instrumento só para aquele uso. Beleza. Mas eu acho que consagrar é batizar aquele instrumento. Como a gente coloca um nome numa coisa, é aquilo, quando a gente coloca, segundo a lei da magia, quando a gente coloca um nome numa coisa, a gente coloca poder. E aí você consagra, você está programando aquele objeto. E pode ser uma consagração simples, por exemplo, eu te purifico e te consagro em nome do Deus, da deusa e dos elementais. É assim que eu consagro tudo aqui em casa. Eu te purifico e te consagro em nome do Deus, da deusa e dos elementais. E aí, salpico água com sal, passo o incenso, a fumaça, pronto. Consagrei pelos 4 elementos e eu programo ele. Isso é purificação e consagração. E aí depois vem a programação, que é esse atame será usado
para práticas de museu, eu fiz uma vez só e acabou. A menos que, sei lá, um vizinho tocasse. Vizinho nem entra aqui em casa, né, gente? Mas vamos supor que alguém tocasse, que eu não queria a energia dessa pessoa, né? Aí eu teria que purificar e consagrar de novo, porque germes astrais, não tô brincando. E aí a gente vai lá e consagra bonitinho, né, tal. Mas aí, assim, eu acho legal consagrar por causa da programação depois. E aí uma coisa que eu acho muito legal, muito importante consagrar, é tudo que a gente compra em lojinha. Vela, incenso, tudo que compra em lojinha eu acho importante. Purificar, consagrar e programar. É isso que eu ia falar. Só agora, assim, falando um pouquinho contra do que eu já tinha dito também, eu concordo, Ailira, com a importância da consagração, nesse ponto aí que você falou, de a gente programar o instrumento, né? E aí, penso o seguinte, a nossa mente ela é cheia de subterfúgios, ela é cheia de melindres, né? Quando você consagra, você está dizendo para o seu inconsciente, você está dizendo para suas programações mentais, é para isso. Então, acaba que você não vai usar aquilo também para outra coisa, porque para você já faz sentido só para aquilo. Mas, também tem a questão do, igual, cada caso é um caso. No seu caso, Bruna, por exemplo, eu diria, é necessário todo instrumento ser consagrado. Por quê? É uma questão de disciplina. Só pelo ponto que você falou, às vezes eu tenho preguiça de não sei o quê. E a gente precisa ter disciplina nas nossas práticas para que a nossa mente, os nossos vícios, nossos hábitos não interfiram na nossa magia. Então, se você já sabe que você tem um pouco disso, você precisa fazer o ritual porque você está disciplinando a sua mente. Olha, eu vou fazer isso porque é necessário, até que isso não interfira mais na sua prática mágica e espiritual. Então, para você, já não se enquadraria muito a minha fala, né? De, é só, você não precisa necessariamente consagrar e tal. Mas eu, por exemplo, acho que é necessário purificar. Você não sabe a mão daquela pessoa que montou o Atami. Você não sabe o que aquela pessoa estava passando, os sentimentos, os pensamentos. Então, você precisa limpar aquilo de influências posteriores, né? Então, se não a consagração, no mínimo, purificação do objeto, tá? Mas também tem outra coisa. Depende da sua conexão com o elemento, você não precisa necessariamente daquele elemento. Explico melhor. No processo de iniciação, pelo menos uma iniciação formal, né, a gente tem que passar pelas provas elementais, que é conquistar o respeito dos elementais, daquele elemento e tudo mais. A prova que foi mais significativa para mim, que eu me submeti, foi com o elemento ar, porque eu sou uma pessoa que tem medo de altura. Então, eu me propus a superar esse meu medo. Continuo com medo, tá? Não é superar no sentido de não ter mais medo. Mas enfrentar esse meu medo para ganhar o respeito daquele elemento, dos seres daquele elemento. Então, no meu bairro tem uma torre de telecomunicações de mais de 60 metros e é só uma escadinha, não tem outra coisa para você se proteger ali quando vai subindo. E eu me propus subir até o topo desse negócio, sem nenhum instrumento de proteção, só ali no negócio, cagando de medo, suando gelado, mas para enfrentar esse meu medo. E hoje, quando eu vou fazer uma invocação aos deuses, hoje não, né? Após isso. Quando eu vou fazer uma invocação aos deuses, quando eu vou fazer uma magia, é sempre o ar que me responde. De todos os 4 elementos, é o ar que mais nitidamente conversa comigo. Se eu estou chamando, por exemplo, uma divindade e não vem nenhum sopro de ar de nenhuma forma, nem forte, nem leve, nem nada, eu sei que aquela divindade não apareceu, por exemplo. Para mim funciona assim. Então, muitas das vezes, quando eu preciso passar um instrumento pelo ar, eu não acendo incenso.
eu não faço nada. Eu chamo pela força do ar. Na hora que eu chamo, na hora, sopra um vento, pode ser forte ou fraco, pode ser num quarto fechado, vem uma onda de vento e passa pela minha mão, no objeto que eu estou segurando, por exemplo, para consagrar. Eu sei que ele foi consagrado pelo ar, porque, querendo ou não, eu posso limpar um incenso, consagrá-lo e tudo para minha ritualística, só que eu sei que o ar do planeta ele é muito mais puro e genuíno do que o meu incenso consagrado. Então, quando isso acontece, eu sei que ele foi purificado ali diretamente pelos seres do ar. Então, eu fico de boa com isso. Por isso que é importante a gente saber de todas essas nuances, conhecer pela nossa caminhada, para a gente ter uma noção de como que aquilo pode influenciar a magia. Consagro, não consagro, só limpo, só passo pelos 4, não passo pelos 4, o que fazer a respeito. Muito Posso só bom. responder rapidinho minha defesa? Para acalmar o coração de vocês. Gente, eu sempre purifico, tá? Eu sei que eu assumo minha preguiça, mas eu sempre, tudo que eu compro, tudo que eu adquiro, eu purifico, eu limpo. E quando eu estou dentro de algum sistema, eu não sou iniciada, mas os cursos que eu fiz de magia, eu segui à risca tudo que me foi proposto, tanto que a maioria dos meus objetos, eles são consagrados, mas quando eu estou na minha prática particular, eu acho que eu pendo muito mais para essa questão da fluidez, do natural, do simples, do sem muitos milindres, sabe? Mas eu aceito super o conselho, porque eu assumo que eu sou, às vezes, meio relapsa também nessas minhas práticas pessoais, quando eu estou fora de uma egrégora de uma energia, assim, porque eu já fui até cobrada pelos deuses um dia desses, com relação a isso. Eu levei um puxão de orelha, foi chato, e eu estou me reeducando, e eu preciso realmente ter essa proposta, mas ter essa disciplina. Mas em minha defesa, tá? Não se preocupem, não estou colocando minhas práticas em minha vida em risco. Muito bem. Nilson, Não, o que eu tenho para comentar tá bem mais para frente, eu já estou lá em 2032. Se você quiser seguir. tá bom. Eu queria falar uma coisa rapidinho sobre o uso ou não de joias, né? Que ele fala aqui. Eu achei interessante parar um pouquinho nesse ponto para falar uma coisa. Eu acho que influencia se as joias forem. Ai, gente, não sei se. Minha opinião, tá? Minha opinião, não queria ser. Não sei nem a palavra. Minha opinião. Eu acho que é importante se as joias forem de prata, por exemplo, né? Se você não precisa ter prata, não é isso que eu tô falando, não precisa ter prata, esquece. Mas se for entrar no círculo mágico, eu acho importante se for prata, aço, coisas assim. Porque eu já experimentei, por exemplo, biju no círculo mágico, não rola. Assim, mas é a minha opinião, é a minha percepção. Aí eu concordo com o que ele vai dizer aqui, que parece que a energia fica mais estagnada. Mesma coisa para nós. Isso é uma coisa que eu percebi celebrando, oficiando ritos, tudo que tiver amarrado, a pessoa está com o cabelo preso, amarrado, na hora da purificação eu sinto que a energia vai prender ali. Aí eu falo, ó, solta o cabelo, tal, desamar, para conseguir purificar a pessoa por inteiro, por exemplo. Então, essas coisas eu sinto que faz diferença. Mas é a minha percepção, novamente, disclaimer aí. E aí, eu comecei a levar isso para mim. Então, no Círculo Mágico, eu só levo algumas joias que eu já consagrei, que eu sei que elas são mais para uso mágico, e eu dou preferência para prata, aço, essas coisas assim, tipo, se for uma coisa mais bijuzinha, eu já tiro, eu falo, ó, por exemplo, isso aqui, não, e aí tudo bem, tal, porque eu entendo que a joia, ela não é um adorno dentro do círculo mágico, ela tem uma função também, né? Então, aí eu prefiro metais mais condutores, nobres, sei lá, enfim, nesse sentido. E aí, acho que é isso sobre as joias. Se vocês quiserem dar a opinião de vocês, Nilson, você acha que já está na hora de você falar?
Eu posso usar o que você falou e já seguir para onde eu gostaria. Boa. Sobre as joias, eu acho legal essa sua visão, concordo que coisa de plástico, materiais não condutores ou energeticamente naturais é um não, não. Para mim também. No caso, sementes, pedras, conchas, tudo aquilo que tem energia natural deve estar dentro do círculo. Mas essa é a minha abordagem da minha bruxaria. Então, teste e vê o que faz mais sentido para você. A questão de prender é interessante, mas às vezes a gente está fazendo um ritual utilizando o cabelo, trançou ali uma energia naquele cabelo, ou então você está com um amuleto que ele está trançado, eu não vejo que ele vai interferir diretamente com aquela energia do ritual, porque ele é um instrumento mágico. Ele está dentro do seu habitat natural. Então, aí a gente só tem esse cuidado de saber, trançou o cabelo por vaidade, por style, para ficar bruxona, gótica, suave, ou de fato é algo mágico que você está trabalhando? Se for algo mágico que você está trabalhando, sucesso, beleza. Agora, se for uma questão só do style mesmo, aí gatinha, gatinho, vamos colaborar? Aí, mais nesse sentido. E isso, se você tiver o seu cinto de iniciação, que ele tem os nós que a gente vai desatando, e você não vai entrar no círculo com ele? Claro que vai, né, gente? Então, ele não vai interferir de maneira alguma no... Bom, dentro da minha prática, né, de alguns anos, nunca interferiu. Mas é sobre isso, aí cada um experimenta. O que eu achei bem interessante, já continuando, foi a questão das runas. Porque, assim, eu estudo tem um tempinho, né? Sobre runes e tudo mais. E eu achei ele muito feliz na explicação que ele deu, falando ali brevemente, explicando as diferenciações. Achei bem feliz. E ele deixou muito claro que aquele futark, entre aspas, que ele apresenta, é o utilizado na tradição dele. Então, estou tranquilo, tranquilo. É historicamente aquilo? Não. Porém, ele teve a transparência de falar que é o que ele criou, desenvolveu e é o que eles usam na tradição dele. Então, estamos tranquilos e contentes e felizes com isso. Achei até uma magia avançada ele explicar coisa de redução, de bind runing, de composição. Eu achei assim, olha, gata, ele está colocando coisa avançada aqui, gente, parabéns. Porque geralmente apresenta ali o alfabeto para você utilizar de alguma forma e é só isso. Ele foi um pouco a mais. Eu fiquei surpreso positivamente com o que ele disse ali. Achei bem legal, de verdade mesmo. Eu acho que está bem depois das joias, né? Aí um outro adendo aqui, só a questão do capacete com chifres, que ele fala de vikings. Amores, historicamente falando, os Vikings não utilizavam capacetes com chifres. Ponto. É uma versão moderna, a gente sabe disso, para causar um terror e tudo mais. Tranquilo. É uma alusão ao deus cornífero? Maravilha. Isso, exatamente. Fazendo graça, justamente isso. A visão que a gente tem do que poderia ser, mas não condiz ali com os registros históricos. Então, só isso. Se ele tivesse tirado esse parênteses, eu não comentaria. Estava tudo certo, só isso. Só para vocês saberem que quem está assistindo não viu no chat que eu coloquei, que o Nilson falou isso exatamente, eu coloquei no chat Asterix e Obelix, né? Que é a visão que a gente tem do Viking, né? Isso, fazendo um troça, né? Como é piadinha, é essa a intenção. Só duas coisinhas bem rápidas. Uma sobre as vestimentas, que ele fala que a gente pode usar o material que a gente quiser, e isso eu discordo, porque os materiais sintéticos de roupa, assim como o plástico, interferem na nossa magia, então eu oriento a não usar isso, né, a evitar. Se você só tem isso, minha filha, vai na fé, seja feliz. Agora, se você tem a opção de escolher, por exemplo, entre linho, algodão, coisas que não são sintéticas, use esses, tá? Sobre o cordão mágico, que ele fala, não tem necessidade da gente usar mais o cordão para amarrar a túnica. Eu discordo, porque ele tá tendo uma visão pouco social sobre o meio. Querendo ou não, nós pagãos ainda somos minoria. E para a gente perder os nossos direitos conquistados de liberdade religiosa e tudo mais, é isso aqui.
tá? Então, não seja ingênuo, não seja imaturo sobre... a gente não é mais perseguido. Para a gente voltar a ser perseguido é um piscar de olhos. E sobre mais duas coisas, só 2 pontinhos aqui, que é sobre o nome mágico. Ele fala o sobrenome mágico como se fosse a mesma coisa de nome pagão. Não é. Nome pagão é o nome que você se apresenta para outros pagãos. Por exemplo, durante muitos anos, eu era chamado de Dallan Chantal. Hoje eu sou Robson H. Astródia, tá? O nome pagão, ele se muta de acordo com aquilo que você está se apresentando para a sociedade. Por isso que existe uma tradição, né, que quando você atinge a maturidade, você vira um elder, você muda o seu nome, que agora você também é uma outra pessoa para o seu grupo social. Esse é o nome pagão. O nome mágico é só entre você e os deuses. Ninguém pode saber. Às vezes, seu iniciador ou iniciadora. Só eles. Porque, literalmente, como ele explicou, seu nome pode ser usado para te atacar, se alguém souber. Tá? E uma outra coisa que ele fala sobre os nomes mágicos é de você manter o seu número de nascimento no mesmo número do seu nome pessoal. Eu também tinha essa visão no meu começo de caminhada, mas hoje eu já não penso dessa forma. Porque uma coisa que ele mesmo fala, quando você escolhe um novo nome, tudo, você está... É como se você estivesse nascendo de novo, você fosse uma outra pessoa. Então, se você está nascendo de novo, você pode escolher um outro número. Você não precisa necessariamente seguir ali a data de nascimento, porque senão você vai estar criando um futuro pré-determinado para você, e nós não somos deterministas, né? Então, o meu nome, minha data de nascimento, ela dá um 4. O meu antigo nome, Dallan Chantal, dava 4 porque eu tinha essa visão. Mas aí eu falei, depois de muitos anos de prática, entendendo, eu falei, não quero um 4 na minha vida mais. Eu quero um outro número. E aí foi quando eu escolhi um outro nome. O meu nome mágico também não segue essa questão. Por quê? Eu quero uma outra energia para mim. Então, eu vou escolher não necessariamente isso. Por isso que muita gente escolhe também um nome mágico ou o nome pagão de acordo com aquilo que sente. Tem que fazer sentido para você. Ai, não, eu vou escolher esse porque é a minha data. Cara, mas você não tem conexão nenhuma com aquele nome, não escolha. Escolha uma coisa que faça sentido para você, que você realmente, quando você pronuncia, você sente aquilo ressoar no seu íntimo, que é a sua essência sendo expressa. Seu nome mágico tem que ser escolhido principalmente por isso, tá? Perfeito. Também vou falar sobre o nome mágico, nome pagão. E aí, assim, eu concordo que hoje já existe uma terminologia do tipo, isso aqui é nome pagão, isso aqui é nome mágico. Mas quando eu comecei, todo mundo falava a mesma coisa, nome mágico, nome pagão, as pessoas falavam isso da mesma forma. Tipo, as pessoas entendiam que tinha o nome mágico secreto e o nome mágico, que é o que a gente entende hoje como nome pagão, né? Então, na minha concepção, eu sempre chamei de nome mágico o nome pagão. Então, meio que, tipo, tudo bem, tanto faz a nomenclatura, só saibam que tem um nome que é secreto e um nome que como o Robson falou, que você se apresenta para a sociedade dessa forma, né? E aí, eu acho importante ter um estudo, como ele fala, né, sobre esse nome. Se sinta bem, mas estude sobre ele para você não ficar mudando de nome a cada, né? Hoje eu sou uma nova mulher, né? Então eu troco nome. Eu acho que esse negócio de ficar trocando de nome pagão, vamos entender que hoje em dia é essa nomenclatura, né? Nome pagão, você ficar trocando não é muito legal, porque daí você está dizendo para os deuses que você não sabe quem você é. Porque cada vez você troca, né? Claro, se você trocar de uma tradição, trocar de prática, talvez você tenha que trocar. Mas, e aí não estou criticando o Robson, não. Ele trocou de prática, enfim, ele sabe da vida dele. Eu só estou falando que talvez é interessante você estudar bem o seu nome pagão, porque paganismo, mesmo que você troque de vertente, paganismo ainda é uma coisa só.
Então, dentro do paganismo, você ainda é aquela pessoa, né? A menos que você vá para uma outra tradição que não é pagã, aí você vai precisar de um nome para lá, né? Mas eu acho que como paganismo é uma coisa só, você vai ter que se batizar como uma pessoa pagã, e eu acho importante esse rito de se batizar como pagão, porque é uma coisa que a gente estava falando no nosso grupo, eu acho, né? Quando você se batiza pagão, você está dizendo para os deuses antigos que você refuta os deuses novos, né? Ou seja, você está se batizando, você escolheu aquilo, né? E aí ele fala aqui no livro que você tem que estar com o mesmo número do seu nascimento. Discordo, eu concordo com o Robson, acho que não. Você pode escolher, né? Assim como você pode escolher ser pagão, escolher essa nova vida, você pode escolher um novo número para você. E aí eu dou meu exemplo. O meu nome civil é número 1. E aí eu falei, cara, eu quero uma coisa mais coletiva, eu quero contribuir para o meu coletivo, e aí eu escolhi o número 3. Então, o meu nome pagão vai ter essa influência, essa força, e aí eu quis fazer dessa forma, e eu tive muito estudo, eu testei um nome pagão no começo, que eu achava legal, e aí eu percebi que ele era só legal, ele era só fofo, mas ele não trazia o que eu precisava. E aí eu vou dar o exemplo, né? Eu comecei como Luna. Ai, óbvio, clichê, maravilhoso, gente. Há 10 anos, mais de 10 anos atrás, né? Há 13 anos atrás. Comecei, eu falei, vou testar esse Luna aqui e tal. Eu falei, não tá rolando, não sou eu. Né? Aí eu fui de novo, pesquisei, testei. Aqui, tá. Fui para o meu subconsciente. Tá? Então, eu acho legal essa pesquisa, mas se você não se conhece, se você não tem autoconhecimento suficiente, você vai escolher um nome, depois você vai querer mudar. Então, é melhor esperar para você ter certeza, para você se apresentar para os deuses, se apresentar para a comunidade com certeza de quem você é. Né? Eu acho que é isso. E aí, terminamos o capítulo, maravilhoso. Eu acho que... uma outra coisa sobre nome mágico, nome pagão. Eu não sugiro, aí é uma opinião, tá? Não sugiro você escolher nome de divindade ou nome de criaturas mitológicas. Por quê? Perdi meu negócio aqui. Porque se você escolhe nome de divindade ou de criaturas mitológicas, você está trazendo um pouco do mito delas para você. E assim, nem tudo são flores, né? Você escolher, por exemplo, Morgana. Morgana é maravilhoso, mas Morgana sofre para um senhor caralho. A vida toda dela é sofrer. E aí você vai escolher Morgana, meu bem, você nunca vai ter um macho na tua vida, não que você precise, mas se você quiser um, você não vai ter. E você vai sempre sofrer inquisição, vai ser difícil a tua vida, né? Então, para que isso, gente? Vamos escolher um nome, né, que traz coisa boa para tua vida. Isso. Ô, Ailira, isso que você está falando é muito real, não só pelo que você trouxe, né, da gente absorver parte ali daquela energia do nome, né? Mas por outros fatores também. Igual, eu coloquei no final do meu nome Astródia. Mas por quê? Eu sou um devoto de Hecate. A Astródia é uma das formas que Hecate era chamada, era um epíteto dela, caminhante das estrelas. Mas por quê ela era chamada assim? Porque ela é a filha de Astéria, a deusa estrela. E, como filha de Astéria, ela é a senhora dos oráculos. Como eu quero me apresentar como um taromante, como um cartomante, a minha profissão é cartomante, então eu escolhi esse nome, porque tem tudo a ver. Mas eu não simplesmente escolhi, eu cheguei para a Hecate e falei, então, posso usar? Ela, claro que você pode. Claro que você pode. Desde que... Desde que, e agora pelo resto da minha vida, eu vou ter que fazer em um determinado dia uma oferenda para ela. Ai de mim se eu esquecer. Porque para ela me dar essa permissão, eu preciso fazer essa oferenda. Foi um acordo que eu tive que fazer, tá? E sobre aquele disclaimer que você fez, né, de não ficar trocando de nome, eu também super concordo e aplaudo com o que você disse. Foi um disclaimer relevante, não trouxe um livro, eu também não estava lembrando disso.
mas realmente não é recomendado que você fique trocando de nome, né? Pelos pontos que a Ayler apontou. Eu, no caso, por que eu mudei? Meu antigo nome era Dallan Chantal, que é sábio, cantor e feiticeiro. Feiticeiro eu sou. Sábio eu busco ser, mas ainda não sou. E cantor, tô longe de ser. Então, assim, eu só escolhi porque a pronúncia dele, para mim, era legal, nossa, bacana, soa bonito. Mas depois parou de fazer sentido pelo próprio significado do nome. Robson H. Astródia, ele sim ressoa naquilo que eu acredito, naquilo que eu sou. Eu também O escolhi H é de Dallan, Hecate, né? sim, e Dallan Chantal, na época, foi uma forma de escolher e renegar o meu nome, porque eu sempre achei meu nome feio, Robson. Mas aí foi passando o tempo, eu fui estudando outras vertentes de bruxaria, outras coisas, e eu descobri o significado de Robson, que é filho do diabo. Poxa, eu cultuo o diabo. Afinal de contas, um dos deuses do meu culto pessoal é Pan, o chifrudo, que a igreja pegou para falar que é o diabo. Então, eu sou filho do diabo mesmo. Afinal, eu cultuo ele. Gente, não usem, eu sou filho de tal divindade, tá? Eu não recomendo isso, porque eu já levei um esporro das divindades por causa disso, tá? Eu não sou sua mãe, não sou seu pai, que você está falando merda aí? Né? Fecha sua matraca, sua voz de draga. Então, assim, não fique mudando. Eu mudei por causa de... Eu passei anos como Dallan Chantal e só mudei porque houve um chamado para isso, tá? Mas isso que você falou tem muito, muito, muito fundamento. Perfeito, muito bom. Mais alguém quer comentar, gente? Para a gente finalizar? Bom, eu vou falar então rapidinho como foi a lógica do meu nome mágico, né? Eu levei o Luna para um test drive, né? Então eu fiquei testando ele um pouquinho, vi que não fazia sentido, mas eu tive uns 3 meses assim de test drive com ele para sentir realmente não sentir. Então eu falei, ok. E aí eu acho que é meio óbvio meu nome mágico, mas eu posso explicar, né? Porque meu nome pagão, né? Nome mágico é secreto. Nome pagão. E um detalhe, eu só tenho nome mágico secreto na estregueria, porque eu fui auto-iniciada, então eu não tenho um nome secreto wiccaniana, eu só tenho um nome secreto da estregueria, que foi me passado na iniciação. Então, falando do nome pagão de Wicca, Ailiran é um espelho de quem eu sou, né? Acho que se você não entendeu aí, já não dá mais, né? Então, a gente tem, assim, a Marília civil e a Marília pagã. E elas são uma parte da mesma coisa. Para mim, isso fez muito sentido. E soa bonito, né, gente? Soa legal. Então, assim... E aí, esse nome eu usava desde criança, assim. Quando eu era criança, eu lembro que tinha aquela brincadeira na escola de falar assim, como que é seu nome invertido, não sei o quê. E aí a gente fazia, né? E aí eu fiz o meu, falei, Liran, olha que bonito. Olha, parece nome de uma princesa. Gente, eu tenho uma criança interior fortíssima, vocês estão vendo, né? Então aí, desde sempre... E aí, quando eu virei pagã, eu falei, que nome, que nome, que nome? Mas esse nome é óbvio, já estava comigo desde... né? Eu falei, não, é isso. E o jeito como eu separo minha vida, né? Eu sou professora, eu sou educadora, então realmente eu sou o oposto ali da coisa, né? Então, para mim faz todo sentido. E Creuri porque as pessoas não sabem que eu sou pagã. Então, assim, para mim, essa coisa do espelho faz todo sentido. E aí, o Creuri na mitologia de Cerridwen, é o nome da filha de Cerridwen. E eu sou filha de Cerridwen. Então, tenho meu sacerdócio para Cerridwen, tudo. Então, é isso o porquê. E aí, a Creuri tem todo um simbolismo também que eu quis trazer para minha prática. E aí, depois, se vocês quiserem pesquisar sobre a filha de Cerridwen, ela é maravilhosa. E aí, é isso. Alguém quer comentar, gente? Não? Então é isso, gente. Finalizamos por hoje.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aí nos comentários que eu respondo. E quem quiser entrar para o Clube do Livro, é só entrar aqui no grupo. E até a próxima. Blessed be! Sorriam para tirar uma foto.